Sim, sim. Então, já deram uma olhadinha no plano? Só tenho acesso ao plano ao roteiro de ensino, mas aqui no portal a disciplina ainda não está aberta, não. O plano vocês não têm ainda? Vocês, posso perguntar a formação de vocês? Só para eu ter no meu ideia caso, de sou como formado é em composto. administração. Certo. Tassiana? Sou formada em administração pública pela UEMA, pela primeira turma da UEMA-NET, no Polo de Arari. Legal. Sou formada em pedagogia também. Formada em história Legal. também, pela UEMA. Tiane? Eu sou formada em administração. Ai, só um minuto. Gleice? Formada em administração, professor. Freud, que chama, que pronuncia? Luan? Boa noite, professora. Boa noite. Sim. Tudo bom? Boa noite. Boa noite, turma. Também sou formado em administração de empresas e também sou formado em geografia pela UEMA. Legal. Luma? Boa noite, sou formada em administração pelo IFMA. Legal. Tem mais, né? Marcos? Boa noite. Sou formado em administração e também em economia. Tenho especialidade em contabilidade e auditoria. Certo. Então, todo mundo já tem mais ou menos contato com a disciplina. Em algum momento, quase todos são formados em administração, tiveram pelo menos uma disciplina de introdução à economia. E essa disciplina é exatamente uma disciplina de introdução à economia. Só que, na maioria das vezes, a disciplina de introdução à economia ela é de 60 horas. Essa é só 45 horas, que é a administração pública, e eles vão ter, a Priscila, ela me falou que vão ter uma outra disciplina, que eu acho que é regulação, tem alguma coisa a ver com regulação, que complementa essa disciplina de introdução. Então, essa é só 45 horas. Mas o conteúdo, eu vi que não diminuiu, é um conteúdo bem extenso. Então, imagino que vocês vão ter um trabalhinho aí para orientar os alunos, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação que foi preparada. Eu acabei de entrar aqui, professora, já está liberado já a disciplina para mim, viu? Beleza. Então, é importante que vocês vejam o plano para acompanhar, e o roteiro também. Vocês estão vendo a tela, o slide de introdução à economia? Sim, sim, sim. Então, como eu falei para vocês, o meu nome é Selma, eu sou formada em Economia, em Ciências Econômicas, pela Universidade Federal do Maranhão. Eu tenho mestrado em Desenvolvimento Socioeconômico também pela Universidade Federal, sou doutoranda em Políticas Públicas pela UFMA também. Já deveria ter defendido minha tese, mas ainda não consegui. Tenho fé que até o final do ano sai. E eu sou professora da UFMA, professora do Departamento de Economia, e ultimamente também estou na chefia do departamento. Assumi há poucos meses a chefia do departamento. Então, essa disciplina eu já trabalhei várias vezes, para a gente é uma disciplina de introdução à economia, e normalmente a disciplina de introdução à economia é como se fosse tudo que você vê no curso de economia em uma disciplina, ou seja, em poucas horas. Então, vamos tentar dar conta do conteúdo e auxiliar da melhor forma possível os alunos, né? Meu nome é Selma Pires. As meninas pediram para falar do que eu gosto de fazer, aí está aqui a figurinha.
eu gosto de cozinhar, eu gosto de fazer bolo e eu tenho 4 cachorras. Então, por que estudar introdução à economia? Estudar economia, na verdade, a economia ela está em tudo que a gente faz, está em todo o nosso dia a dia, né? Então, a base principal da economia é a escassez de produtos, né? A escassez, a gente diz que o tema principal de que trata a economia é a escassez. E por que a escassez? Porque a gente tem que fazer o tempo todo, nós temos que fazer escolhas, e é o que a gente chama na economia de custo de oportunidade. Então, a gente está o tempo todo tendo que escolher entre uma coisa e outra. Por exemplo, para vocês estarem aqui hoje participando dessa reunião, vocês tiveram que abdicar de alguma outra tarefa, ou pegar o filho na escola, ou assistir uma aula, ou mesmo trabalhar até mais tarde, uma série de coisas, mas vocês precisavam estar aqui hoje nesse horário participando dessa reunião, então vocês tiveram que abrir mão de uma outra coisa. E tudo que a gente deixa de escolher é o que a gente chama de custo de oportunidade. Então, custo de oportunidade é o sacrifício, é o que a gente chama de sacrifício, que é o que os economistas chamam também de trade-off. O que é o trade-off? É você estar diante de uma situação em que você tem que fazer uma escolha. Então, o tempo todo, nós, consumidores, empresas, governo, o tempo todo nós... Oi. Era do celular do velho. Quem é? Alguém queria falar? Então, o tempo todo nós temos que fazer escolhas. Olha, a ementa da disciplina, como vocês podem ver lá no programa, no plano de ensino, nós vamos ver os conceitos e princípios de economia, noções de microeconomia, mercado, preços, demanda e oferta, teoria do consumidor e teoria da firma. Estrutura de mercado e eficiência e noções de macroeconomia. E aí, essa primeira parte é exatamente a parte de microeconomia. Então, noções de microeconomia. A primeira parte é a parte de conceitos e princípios, que aí a gente vai ver lá no e-book, se vocês puderem também pegar o e-book, essa parte de conceitos e princípios, no e-book, ele é a unidade 1, conceitos fundamentais da economia, que, se eu não estou enganada, é até a página 15, que a gente vai ver lá pelo roteiro. E aí, essa parte aqui no e-book, unidade 2, para vocês não se confundirem, é bom vocês, se alguém estiver fazendo anotação, é bom fazer umas anotações. Essa parte 2, a evolução do pensamento econômico, ela está aqui no e-book, mas ela não está na ementa, percebem? As meninas, esse e-book ele já estava pronto, e as meninas responsáveis pela disciplina acharam melhor deixar. Então, os alunos eles podem fazer essa leitura, mas como leitura complementar, que é essa parte aqui da evolução do pensamento econômico. Ele não é obrigatório, tá? Mas ele continua aqui no e-book. Então, depois dos conceitos fundamentais, a gente vai vir para noções de micro e macro, que aqui no e-book é a unidade 3, mas lá no plano de ensino é a unidade 2, tá? Só para não fazer confusão, certo? Então, essa primeira parte é a parte de microeconomia, mercado, preço, tudo isso aqui a gente vai ver nessa unidade 3, que é micro e macro. Então, mercado, preço, demanda e oferta, consumidor, teoria da firma, estrutura de mercado e noções de macro, determinação da renda, do produto nacional, mercado de bens e serviços e o lado monetário da economia. Essa parte aqui já vai ser
essa parte aqui de o lado monetário e o setor externo já vai ser a outra unidade. Então, essa unidade 2, ela é o básico do curso. Ela, assim, eu diria que é o principal. Se os alunos conseguirem pegar bem essa unidade 3, que é noções de micro e macro, eles vão ter muito mais facilidade com o restante da disciplina. Então, para mim, ele é o fundamental. E aí eu gostaria que vocês, quando vocês tiverem no encontro presencial, orientando os alunos, vocês dessem mais ênfase exatamente a essa unidade, que é a unidade 2. Ou, no plano é a unidade 2, mas aqui no e-book é a unidade 3, tá? E aí, depois, seguindo a emenda, tem mercado de bens e serviços e lado monetário, setor externo, câmbio e estrutura do balanço de pagamento, que está aqui também no e-book. Então, no e-book a gente tem unidade 4, introdução à teoria monetária, e a unidade 5, noções de comércio internacional, e a 6, finalizando, desenvolvimento econômico e funções do setor público, que aqui na nossa ementa, a gente tem setor público, funções econômicas, estrutura tributária e déficit público. Então, isso tudo, está muito sucinto no e-book, se vocês prestarem atenção, é um livro muito resumido, de 67 páginas, mas que vocês podem orientar os alunos a pegar qualquer outro livro, até qualquer outro manual de introdução à economia. Hoje, na internet, já tem muita coisa disponível em PDF, tá? Manual de introdução à economia, que vai ajudá-los a conduzir a disciplina, tá? Vocês não é obrigado ficar só no e-book, tá bom? Então, depois da ementa, como eu falei antes, é uma disciplina de 45 horas. O primeiro encontro já começa nesse próximo sábado, dia 25, e ela vai até o dia 18 de setembro. Então, o objetivo geral é compreender o funcionamento da economia, a partir dos principais conceitos econômicos, para aplicação e tomada de decisão no âmbito das organizações públicas e privadas. Então, como a disciplina está organizada? O conteúdo está organizado em 5 unidades, mostrei para vocês há pouco. Lá no e-book consta 6, porque tem a segunda unidade, que é a história do pensamento econômico, que não faz parte da disciplina. Então, se vocês olharem lá no plano de ensino, consta lá as 5 unidades, tá? A unidade 1 sendo os conceitos fundamentais, que no livro vai até a página 15. A unidade 2, noções de macro e micro. Deixa eu só pegar aqui a paginação correta. Esse aqui são as orientações para os encontros, aqui o plano. E o roteiro. Então, a unidade 2, essa parte da evolução do pensamento econômico é de 15 a 23. Não é obrigatório, mas a gente deixou lá para que os alunos possam ter acesso. E essa parte da noções de micro e macro vai da página 24 a 44. Então, estou imaginando que esse material aqui também está disponibilizado para vocês, que é o roteiro de estudo, tá?
A unidade 3, a gente tem a parte de introdução à teoria monetária, onde a gente vai ver a parte de moeda, o que é moeda, para que serve moeda, por que as pessoas demandam moeda, quais são as funções da moeda, as funções do Banco Central, o que é o Banco Central, qual a importância da autonomia do Banco Central, instrumentos de política monetária. E aí, depois, na unidade 4, nós temos noções de comércio internacional, teoria das vantagens comparativas, a importância do comércio internacional, exportações, importações, e na unidade 5, desenvolvimento econômico e funções do setor público. Tá? Então, com essas 5 unidades, a gente finaliza a disciplina. Sobre o conteúdo, a unidade 1 ficou com essa parte dos conceitos, definição de economia, escassez, tomada de decisão, funcionamento das economias, bens e serviços e agentes econômicos. Essa unidade aqui, a unidade 1, é bem parte de introdução mesmo. Essa é a parte de conceituação, a gente normalmente começa com ela, para que os alunos tenham acesso e se familiarizem com os conceitos de economia, para que, ao longo da disciplina toda, eles vão ficar ouvindo falar de certos conceitos e não fiquem sem entender. Então, compreender o significado da economia, o seu funcionamento e os principais conceitos que estão relacionados à economia. Aí nós temos como material complementar para essa disciplina, nós temos a videoaula 1, que é do professor Railson Garcês. Então, nessa videoaula 1, ele vai falar exatamente dos conceitos iniciais de economia. Temos o e-book, que eu estou mostrando para vocês, que é esse aqui, ó. Então, essa parte inicial dos conceitos vai até a página 15, e aí depois é importante vocês verificarem todo o material disponível, para que vocês, quando os alunos perguntarem a vocês, vocês não fiquem sem saber onde está cada coisa. Não é necessário vocês saberem de tudo. O que é importante é vocês orientarem como é que eu acesso tal assunto, onde eu encontro tal assunto. Então, isso é o principal para vocês. Então, essa aqui é a parte inicial, que está no e-book, que vai até a página 15. E a videoaula, que também vai estar disponível para vocês. E aí, o pessoal que pensou a disciplina deixou também como sugestão esse curso aqui da ENAP, de Introdução à Economia do Setor Público, que é um curso, se eu não estou enganada, de 30 horas, tem direito a certificado, que os alunos podem fazer para complementar essa primeira parte. E também não é obrigatório, tá, pessoal? Se vocês quiserem fazer, também podem. Eles vão deixar o link. Então, a trajetória de estudo, assistir a videoaula 1 do professor, que ele vai apresentar os principais conceitos. Eu acho que aqui não está disponível. E fazer a leitura do e-book, né? Que é essa parte que eu mostrei para vocês. E aí, essa parte ele coloca aqui no roteiro de estudo que seria interessante fazer a leitura da unidade 2 do e-book, que é a evolução do pensamento econômico. Então, esse aqui está como formação complementar, tá? Quando os alunos perguntarem para vocês, ele não é obrigatório, mas ele está como complementar, seria interessante. É uma parte interessante para entender
a evolução do pensamento econômico, que ele vai falar sobre os fisiocratas, os clássicos, a teoria marxista, teoria keynesiana. Então, é situado no tempo cada escola da economia, como é que ela se formou. Então, é bem curto, mas é bem interessante. Seria interessante vocês incentivarem os alunos a lerem. E depois, o curso que eu falei para vocês, né? Que é o curso de Introdução à Economia do Setor Público, da ENAP, está aqui 30 horas, tem direito a certificado, então é interessante que eles façam, porque vai ser mais uma forma de complementar a aprendizagem. O Marlene, né? Eu fui orientada a falar por volta de 1h30, apresentar a disciplina toda, e depois deixar 15 minutos para vocês tirarem dúvidas. Mas, à medida que as dúvidas forem surgindo, vocês podem falar, para mim não tem problema, não. Eu acho até melhor vocês falarem à medida que o problema vai aparecendo, para mim fica mais dinâmico e vocês vão logo sanando as dúvidas de vocês. Então, eu só estou parando para dizer para vocês ficarem à vontade, tá? Tá. E professora, é a Marlene está falando. Deixa eu falar com a senhora. Essa capacitação é de 1h30 a 2 horas. E nós temos que tirar um momento para trabalhar aquele planejamento, acho que foi o material que a senhora teve acesso, que é disponibilizado para a gente hoje à tarde, como será os encontros também. Sim. Se eles leram, se eles têm algo a acrescentar, de acordo com a realidade de cada polo, as sugestões dos nossos tutores também. Tá bom. Então, fiquem à vontade. É só... Vocês vão ter que falar para eu ouvir, como eu estou na outra tela, tá bom? Então, continuando, sobre a trajetória de estudo. Essa foi a parte do estudo da primeira unidade, e aí já vai vir a atividade da nota 1. A atividade da nota 1 é um questionário com 5 perguntas discursivas, e vocês vão disponibilizar para os alunos, e eles vão devolver para vocês, no questionário que vocês vão receber, vai estar mostrando, vai estar disponibilizado para vocês, como se fosse um modelo de resposta. Então, os alunos vão dar uma resposta aproximada. Não é que o aluno tenha que responder igualzinho para lá, não é isso. É que ele, como é discursiva, é subjetivo, cada pessoa pensa diferente, então a resposta vai ser aproximada daquilo que está lá. Entenderam? Vocês vão ter acesso ao questionário. E isso vocês que vão corrigir, vocês vão fazer essa correção. Certo? Então, a nota 1 vai ser o questionário. Tem um tempo para os alunos entregarem a atividade. Aqui, ó. A partir o período é esse aqui, a partir do dia 25 a 11 de agosto. Então, essa aqui é a primeira questão sobre a regulação da economia. A pergunta é para os alunos explicarem quais são as principais funções do setor público na economia. Aí tem uma resposta esperada aqui. A segunda questão tem fala a respeito do sistema econômico e das escolhas que a gente precisa fazer
Então, como a sociedade ela precisa fazer escolhas, ela tem que decidir o que produzir, para quem produzir, como fazer a distribuição dessa riqueza. E isso vai estar relacionado ao tipo de sistema econômico que faz parte da organização de um determinado país, de uma determinada nação. No nosso caso do Brasil, o nosso sistema econômico é o sistema capitalista. Nós temos uma economia de mercado. O que é uma economia de mercado? A economia de mercado é a economia que tem concorrência, pressupõe-se que existe concorrência. Mas existem outros sistemas econômicos, por exemplo, o sistema socialista, onde há a ideia de um planejador central. Então, nas economias centralizadas, existe a ideia desse planejador central. Quem vai responder essas perguntas não é a sociedade, mas o planejador central. Então, ele vai dizer o que vai ser produzido, como é que vai ser produzido e como é que vai ser feita essa distribuição. Então, para responder a essas perguntas, depende do tipo de sistema econômico que está envolvido com uma determinada economia. Aí ele pergunta aqui, ele faz uma afirmação, né, sobre essas perguntas, as escolhas da sociedade, ele diz: esses 3 problemas econômicos só aparecem em determinados tipos de economia, sendo próprios de países menos desenvolvidos ou com sistemas específicos de organização. Aí os alunos vão ter que responder se é verdadeiro, se é falso. Então, tem uma resposta esperada aqui, e aí vocês vão corrigir de acordo com a resposta dos alunos, se ela está mais ou menos aproximada dessa resposta. E aí, assim também para a pergunta 3, 4 e 5. Então, são 5 perguntas, todas têm uma resposta aproximada, esperada, e os alunos têm um tempo que eles devem mandar para vocês essa atividade. Vamos para a unidade 2. Olha, eu disse para vocês no início que essa é, para mim, a principal unidade desse material. É a principal unidade. Se eles conseguirem entender a teoria da oferta e da demanda, e as políticas e indicadores macroeconômicos, eles já vão ter meio caminho andado. Então, a gente vai ver nessa disciplina, nessa parte do conteúdo, oferta e demanda, como eu falei, equilíbrio de mercado, elasticidade, isso aqui também vai ser muito, muito sucinto, os tipos de estruturas de mercado, e aí, a partir do item 2.5 e 2.6, a parte de macroeconomia. Então, o que é macroeconomia, as políticas macroeconômicas, para que servem, quais são, os principais indicadores macroeconômicos de riqueza. Quando eu falo de riqueza, estou falando de acumulação, e indicadores socioeconômicos, como IDH, por exemplo. Então, o objetivo dessa unidade é distinguir a economia em níveis micro e macro, entender como funciona o mercado, as principais estruturas de mercado. E aí, aqui nós também temos a videoaula 1 e o material do e-book, que, como eu falei para vocês, no e-book é a partir da unidade, é a partir da página 24, aqui, ó, de 24 a 44, na unidade 3. No e-book é a unidade 3, noções de macro e micro. Então, vocês orientam os alunos a fazerem essa leitura, porque ela é importante para a compreensão dessa unidade. E também assistir ao vídeo.
A videoaula 1, a videoaula 2, né? Eu falei para vocês, o e-book, páginas de 24 a 44. E a seguir a gente já tem a introdução à teoria monetária, mas faltou aqui a atividade. Ah, tá aqui. Eu passei muito rápido, né? Videoaula 2. Bem, unidade, e não tá mesmo. Deixa eu ver se tem aqui no roteiro. Só uma informação aqui Pode perguntar. no arquivo que a professora Marlene mandou para a gente no e-mail, da orientação para o desenvolvimento da disciplina, né? Aqui ele está colocado como metodologia científica ainda, ó, na programação. Não, essa parte da metodologia é porque é o roteiro, né? É o planejamento do encontro? Isso. Planejamento do encontro? Não, é porque além da disciplina de introdução à economia, os alunos também vão estar tendo a disciplina de metodologia científica. Eles fazem as duas disciplinas ao mesmo tempo, mas essa parte de metodologia científica não é com vocês. Aqui na programação, ó. Isso. Nesse primeiro, ó, na parte da tarde, nesse primeiro encontro aqui, vocês estão vendo aí na tela a programação 26/7? Estou vendo aqui, eu estou vendo aqui na minha tela também. No período da manhã, introdução à EAD, e informação desta disciplina aqui que a gente está vendo, e à tarde eles vão falar sobre metodologia científica, e já é outro pessoal, já são outros tutores. Entendi. Entendeu? Entendi. Vocês vão ficar pela manhã e os outros tutores da outra disciplina vão ficar à tarde. Entendi. É isso, né, Marlene? Fala aí. Professora, essa programação do dia 26, porque acontecerá a socialização da disciplina Ambientação EAD, ao mesmo tempo que vai ser trabalhado em outro momento essa disciplina, que é a Introdução à Economia e Metodologia Científica, no mesmo dia. Então, no dia 26, vai ser trabalhado 3 disciplinas. Uma é a avaliação, que é a socialização, e à tarde será a metodologia e introdução a essa disciplina, introdução à economia, tá? E aí, em relação ao planejamento da disciplina metodologia científica, mais próximo, vai ser dia 24, assim que eu receber o plano dessa disciplina também, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Porque são os mesmos tutores? Mesmos tutores, porque cada professor faz o seu planejamento, aí o tutor recebe e pode compartilhar nesse momento, tirar dúvida, dar sugestões, agora sendo construído com a senhora, no caso, que é da disciplina Introdução à Economia. Quando for metodologia, terá um planejamento também próximo a esse, que está dividido os horários, e aí os tutores também terão como dar sugestão. Então, hoje, vocês vão trabalhar com a professora nesse planejamento que foi socializado agora à tarde com vocês. Só introdução à economia. Metodologia, o outro professor, no caso a professora Leila, está construindo, e aí também vai ficar disponível. E esses planejamentos das duas disciplinas vão para o ambiente virtual de aprendizagem, para os alunos acompanhar e os tutores também. E depois os mesmos tutores vão ser tutores das outras disciplinas, é? Esses tutores são permanentes, são 15 tutores, 15 municípios são permanentes. Então, eles vão trabalhar com introdução à economia, com metodologia científica, e eles já estão trabalhando com a disciplina Introdução à EAD. Ah, tá. Então, vocês entenderam aí que estava fazendo confusão. Quem foi que perguntou? É porque quando a senhora falou, eu fiquei assim, meu Deus, vai vir outros tutores. Não, foi eu que fiz confusão.
Imaginei que fossem tutores diferentes. Mas então é Aí, ó, isso, vamos só continuar. para fechar a Não. ideia aqui, rapidinho, só para fechar a ideia. Então, na parte da manhã a gente vai fazer a socialização da disciplina que está se finalizando agora, que é a introdução EAD, né? Que é a apresentação dos slides que eles fizeram da última atividade. Aí, na parte da tarde, ou ainda depois da apresentação da socialização, a gente já inicia com a introdução à economia, e na parte da tarde a gente consegue com a programação de metodologia científica. É isso, né? Vai ter as duas, é. Só que o teu horário aí está invertido, pelo que eu vi. Primeiro a metodologia e depois a introdução à economia. Mas vão ser as duas. Tá? Então vamos continuar. Aqui, nessa parte aqui, faltou a avaliação da unidade 2. Deixa eu ver se eu consigo aqui, pessoal. Porque não está no slide. Planejamento, roteiro, nota 1, nota 2. Nota 2. Deixa eu procurar aqui. Nota 3. Professora, enquanto a senhora dois, procura aqui. essa avaliação, professora, Pode falar. Pode procurar essa informação, deixa eu só dar uma lida aqui com que o professor questionou sobre o plano. Nós temos três encontros para essa disciplina, de introdução à economia, assim como metodologia científica. Então, nesse plano disponibilizado, vem o roteiro, como sugestão do roteiro para ser trabalhado no polo. No dia 26, como vocês estão concluindo introdução à EAD, pela manhã é só introdução EAD. Deve estar terminando por volta das 12 horas, e aí tem 1 hora de intervalo, e aí vocês retornam das 14 às 16 horas para trabalhar com metodologia científica. O que tem aqui? Espera aí, só ver aqui. Introdução, período da manhã, de 8 às 12. Aí vem mas estou achando pouco tempo, porque até às 18 horas o encontro, das 14 às 18. 2 horas para cada disciplina. 2 horas para metodologia científica, 2 horas para trabalhar com introdução à economia no turno vespertino. Mas logo após a socialização, tem um intervalo, viu, professor? Ok. Certo. Olha, a atividade da nota 2, olha. Na nota 1, a gente já entendeu, vai ser um questionário de 5 perguntas e são respostas discursivas. Para a nota 2, que vai ser a unidade 2, os alunos eles vão elaborar um podcast. Então, aqui tem a nota 2, que é o estudo de caso, oferta e demanda em serviços públicos. Então, tem um roteiro aqui de orientação que vocês vão passar para os alunos. Escolher o tema do podcast, pode ser um tema relacionado ao serviço público municipal, aí pode ser transporte coletivo, atendimento médico, coleta de lixo, segurança pública e outros, né? Eles vão escolher o tema, vão montar uma pauta de discussão para a elaboração do podcast. Todo mundo sabe o que é um podcast, né? Deixa eu olhar para vocês, peraí, deixa eu mudar a tela. Todo mundo sabe o que é um podcast, né? Sim, professora. Sim, professora. Então, os alunos vão elaborar um podcast, vão fazer, depois de escolher o tema, e aí vocês podem ajudar eles nessa escolha dos temas.
vão fazer um roteiro, escrever um roteiro de apresentação, e depois eles vão gravar o podcast, né? E aí, o que tem que ter, os pontos que precisam ter nesse podcast. Então, aqui os questionamentos que devem ter. O serviço tem mais demanda do que oferta? Como se manifesta na prática? Qual seria o preço ou custo percebido por quem usa esse serviço? Existe alguma elasticidade percebida? Por exemplo, se é um serviço que tem uma demanda elástica ou inelástica. O que isso significa? Se é uma demanda elástica, quer dizer que os consumidores eles podem ter outros serviços que possam substituir aquele. Por exemplo, se é um serviço de transporte público e o serviço principal é ônibus coletivo, o que poderia substituir? Aqui em São Luís, por exemplo, os carrinhos, chamados carrinhos, é um substituto, as vans é um substituto, o Uber é um substituto. Então, se é um serviço público de demanda inelástica, quer dizer que o consumidor ele fica preso àquele determinado serviço, ele não tem um substituto próximo. Por exemplo, na coleta de lixo, só quem faz a coleta de lixo aqui em São Luís é a prefeitura, não tem substituto. Então, quando os agentes de limpeza eles fazem greve, a cidade fica tomada de lixo. Então, não tem um substituto próximo, é um serviço de uma demanda inelástica. Então, essas coisas, esses conceitos que eles aprenderam, que eles trabalharam nessa unidade 2, eles vão colocar aqui nesse podcast. Então, essas perguntas, esses questionamentos, é exatamente para ajudá-los a fazer esse roteiro e depois gravar o podcast. Então, eles vão fazer uma espécie de roteiro de apresentação, pode falar. Desculpa, alguém queria falar? Sou eu, Marcos, tutor de Pio 12. Só uma dúvida, com relação à gravação do podcast, né? O que me preocupa é justamente essa questão dos alunos de fazer esse trabalho de forma conjunta. Aí a minha dúvida é a seguinte, se essa gravação ela pode ser feita através de uma videochamada, onde eles possam organizar um podcast usando, por exemplo, o próprio Google Meet, fazendo a gravação daquele momento? Não, eles vão entregar a gravação para vocês. Eles vão fazer sozinhos. Isso. Mas eles vão fazer sozinhos. Mas eles podem gravar entre eles no Google Meet. Minha dúvida é essa. Ou eles vão ter que gravar num espaço físico? Essa parte eu não estou entendendo a tua pergunta. Google Meet. Porque eles não vão ter que fazer um podcast. É um momento, porque o podcast, ele normalmente é feito no estúdio. Esses alunos, eles vão ter que se organizar no espaço físico. Quanto à estrutura, a Priscila me falou que se eles não tiverem condições de fazer em casa, eles podem fazer com o próprio celular. É um vídeo bem curto. Exatamente, é isso que eu estou falando, usando o Google Meet, que eles poderiam fazer e gravar. Por que o Meet? Isso que eu não estou entendendo. Professora, eles podem gravar no próprio celular. Entrar e podem gravar pelo Google Meet. Professora, eu estou levantando a mão. Pode falar. Pode. Bom, professor, é o seguinte, pelo que eu entendi, essa atividade aí, essa segunda atividade, que é o podcast, é a unidade 2 e 3, certo? Então, qual é a proposta? Fazer um podcast. Só 2. 2 e 3, lá tá 2 e 3 a sequência. Então, deixa eu lhe dizer, a proposta é um podcast. Lá na proposta que está lá no roteiro de estudo, é áudio, é MP3, é áudio. O colega está falando sobre fazer um podcast via Google Meet, ou até esse outro aplicativo aqui. Então, mas lá é como se fosse uma rádio, né? Eles vão fazer. Então, lá está como MP3. Aí a pergunta do colega é o seguinte, pode fazer em vídeo ou pode fazer somente em áudio, MP3? É áudio, gente, é podcast.
Porque quando é Exatamente. precisa A minha vídeo, é pergunta, videocast, né? exato. A minha pergunta é exatamente essa, porque o colega aí frisou. Então, no roteiro está como áudio, como se fosse É você isso. fazer uma entrevista via rádio, você ter um podcast de Mas, rádio. Então, eles vão gravar somente um áudio de 5 a 10 minutos, que é o MP3, conforme está aí. Porque se a gente mas for é o próprio ficar. aluno falando, não é uma entrevista, não. É ele mesmo falando. Se apropria Exato, entendi, perfeito. do assunto e ele vai falar a respeito daquele assunto. É Entendeu? assim. E aí, dentro do Pode falar, áudio, ele pode simular, só um minutinho. Dentro do áudio, ele pode simular também como se estivesse, por exemplo, digamos que a equipe vai escolher a questão do setor público lá de saúde, né? Como é que está a saúde do seu município? Quem é que cobre isso? Tem hospital, são postos de saúde. Qual é a demanda disso? Se a demanda, a oferta, ela supera a demanda ou ela não supera a demanda, ou seja, então vão discutir isso como se for, e aí vão simular, digamos, vão pegar um usuário lá da saúde municipal, e aí vai dizer, olha, a saúde de serviço está assim, assim. Então, ela pode simular que a demanda, ela está crescente e a oferta que o município oferta para a questão da saúde, ela não está acompanhando, ela não está suprindo a necessidade da demanda. Então, a discussão é essa. Sim, mas tem tempo. Viu, Freud? Desde que ele faça dentro do tempo. Ele não pode se Sim, alongar sim, demais. Por entendi. isso que ele não pode fazer Exato, entrevista. Mas ele pode ele mesmo exatamente. respondendo. Ele pode fazer na forma de perguntas, como você está colocando, e ele mesmo responde, para ficar mais rápido. Então a estrutura é só com áudio, não precisa Exato. aparecer, né? Porque o Não, podcast só áudio. tem podcast que ele É, é feito no estúdio, tem a imagem das pessoas participando. Então a minha dúvida era essa. não precisa. E é curto. Aqui eu pedi para as meninas colocarem mais tempo, porque aqui está de 1 a 3 minutos, mas eu acho muito pouco tempo. Eu pedi para elas colocarem de 5 a 10, mas pelo visto não foi Professora, atendido, mas oi, não foi atendido sim, professora. Tá de 5 a 10 minutos aqui. Para mim tá? aparece de 5 a 10 minutos. Então Exato. no E meu que não deixa eu foi fazer mais uma transmitido. perguntinha. É individual. Até o prezado Sim, momento, atividade 1 e 2 é individual. sim. Pode perguntar. Era isso? A pergunta era se é individual? Era essa a pergunta? Depois ele responde. Sim, professora. Isso. Beleza. Então é isso, pessoal. Para a nota 2, vai ser a gravação do podcast. Aí aqui tem um roteiro para vocês fazerem a correção, que vai ser a transparência na explicação dos conceitos econômicos, oferta, demanda, elasticidade, aplicação coerente ao serviço público escolhido, qualidade da fala, da organização do conteúdo e o cumprimento do tempo estipulado, a criatividade na apresentação e os exemplos utilizados, a fundamentação e a análise crítica. Então, esses vão ser os pontos analisados por vocês, tá? Percebam que aqui fala criatividade na apresentação e exemplos utilizados. É exatamente, Freud, do jeito que você colocou. O aluno ele vai pegar um exemplo, um serviço público, e vai argumentar a respeito desse assunto usando os conceitos do que foi estudado na unidade 2, tá? Certo, professora. Só um minutinho, Hum, desculpa estar lhe pode incomodando, falar. mas passar uma experiência dos Não, colegas. Eu sou professor do IEMA, eu sou professor do curso aham, técnico de administração, segurança do trabalho e logística. E a senhora falando beleza. aí do podcast, eu lembrei que no início do semestre, acho que foi no mês de abril, maio, se não me falha a minha memória, alguns alunos nossos, eles produziram um podcast. Então, o que foi que nós definimos? No caso, aí foi presencial, né? Mas Uhum. aí o que é que eles fizeram? Como aí está falando, usar a criatividade, por isso que eu falei sobre a questão de você fazer simular com um usuário, ou ele mesmo pode simular, ou colocar lá um irmão, não sei, né? Colocar outra fala, outra pessoa falando, para que embase mais a questão da assertividade do que ele quer passar. E aí, lá, ele
dentro daqui da questão da economia, por exemplo, a questão da saúde, né? Se realmente o município está ofertando de acordo com a demanda, com a procura que é os usuários que vão naquele setor de saúde. Então, ele simular isso, né? Uma pessoa simular uma entrevista, claro que de 5 a 10 minutos, por isso que tem que ser muito dinâmico. Ele está embasado na abordagem correta, certa, mas que é um pouco tempo. Aí aqui é a questão do trabalho, ser importante, ele ter essa questão de administrar o tempo dentro dessas abordagens, saber o que é demanda, o que é oferta. O importante é ele passar os conceitos básicos da economia dentro desse limite de tempo. Exato, é isso mesmo. E ele pode usar recursos para isso, pode usar recursos sonoros, hoje tem muita coisa aí de IA, de som, meme, essas coisas. Fazer uma vinheta para na hora que vai começar o podcast, quando termina. Às vezes, tem vários podcasts que já ficam conhecidos, eu adoro podcast. Então, tem uns que já ficam conhecidos pela vinheta, o som que é utilizado, essas coisas. Eles podem fazer uso disso tudo, se tiver. E aí, a Priscila me falou que se o aluno não tiver acesso a esses recursos, eles podem ir até o polo para fazer a gravação do trabalho deles, tá? Vocês orientam nesse sentido. Certo? Alguma dúvida quanto à segunda avaliação? Podem perguntar. Se não temos, nós vamos continuar. Ajudou bastante. Foi tranquilo. Beleza. Tá bom. Então, a unidade 3, 4 e 5 é a terceira avaliação. Então, a unidade 3, o que a gente vai ver? O que os alunos vão ver? Princípios de teoria monetária, tipos de moeda, política monetária e os instrumentos, e o papel do Banco Central. Aí, o material tem uma outra, um texto complementar que está aqui, que é do Banco Central, e o e-book, que é da página 45 a 51, a parte de introdução à teoria monetária. E aí tem essa parte aqui do próprio Banco Central, onde eles podem ver, que é o site do Banco Central, que é onde eles podem ver o papel do Banco Central, os instrumentos de política monetária. É bem interessante, vocês podem orientá-los no sentido de buscar mais material para esse assunto nesse site. Aqui está a unidade 4, mas é a 3, teoria monetária. Professora, me perdoe estar lá incomodando novamente. Porque, assim, para não ficar confuso para os demais colegas. A unidade 1 é a atividade... a atividade 1 ela vai englobar a unidade 1 e a unidade 2. A atividade 2... Não. Professora, pois está tendo um equívoco. Professora, pois está tendo um equívoco. Deixa eu só lhe dizer. Para nós aqui no AVA, eu estou com o meu AVA aberto. A unidade 1 e a unidade 2, ela vai trabalhar a atividade 1. A unidade 3, a unidade 2 e 3 vai trabalhar a atividade 2. A unidade 4 e 5 vai trabalhar a atividade 3. Está distribuído assim no AVA para que não para que os alunos não fiquem confusos. Freud, percebe que no início eu chamei a atenção de vocês que o e-book é composto de 6 unidades, mas o nosso conteúdo programático tem só 5 unidades. Que essa segunda unidade do e-book, que é a História do Pensamento Econômico, ela ficou como parte complementar, ela não é obrigatória. Então, ela não faz parte, ela foi retirada da ementa. Entendeu? Não. É bem que você deve estar se confundindo. Não, a unidade... É assim, porque aqui no AVA, para a gente, para os tutores, aqui no AVA tá assim, ó, Introdução à Economia, aí tem as informações da disciplina, aí unidade 1
conceitos fundamentais. Aí, na unidade 1, já tem a primeira atividade, que é a nota 1, que é o questionário. Aí, na Certo. unidade 2, noções de micro e macroeconomia. Não tem atividade, Certo. só vai ter o roteiro de estudo, o e-book e a videoaula. Na unidade 3, que é a introdução à teoria monetária, é que vai ter a atividade 2, que é, no caso, do podcast, entendeu? É isso que Exatamente o que está eu estou confuso falando. aqui no AVA. É o AVA aqui que está confuso para a gente. 3. Assim, para nós, professor, desculpa mais uma vez incomodar. Para nós, professores, até que não pode estar tão confuso, mas eu me vejo os alunos vendo isso, eu tendo que explicar. Mas assim, olha só, o Entendi. professor falou aí exatamente. Entendi agora, Entendeu, entendi professor? agora. Então a gente tem que seguir o que está no AVA, para não confundi-los. Tá certo, tá certo. Entendi. É isso mesmo, vocês têm razão. Deve aparecer aqui na frente, por isso que não estava aparecendo antes. É porque eles colocaram essa disciplina, deixa eu explicar para vocês. Eu também já peguei o bonde andando, né? Era um outro professor que dava essa disciplina, tanto que não tem nada, nenhum material aí com meu nome, vocês devem ter percebido. Todos têm o nome de outros professores. Então, eu fui chamada agora para pegar a disciplina, porque o outro professor precisou sair e tal. E ele tinha formatado a disciplina dessa maneira. Agora que vocês me chamaram a atenção, eu entendi. Mas, quando o pessoal for falar, nessa unidade tem a parte de teoria monetária, mas ela praticamente, na atividade, ela vai ser pouco cobrada, ou nem vai ser cobrada. Porque o principal mesmo vai ser a unidade 2. Por isso que eu estava na minha cabeça só a unidade 2. Mas vocês têm razão, é unidade 2 e 3. Porque foi feito de forma que ficasse... não sei se a pessoa que fez isso pensou em quantidade de conteúdo, não sei. Mas, por exemplo, quando eu ministro essa disciplina de introdução à economia, a parte de microeconomia eu dou em 20 horas. A parte de macroeconomia, outras 20 horas. E essa parte de setor público, teoria monetária, outras 20 horas. Então, a divisão é diferente. Era isso que eu estava fazendo confusão. A confusão foi minha, não foi de vocês têm razão. É unidade 2 e 3, e aí eles chamam a atividade. Mas o que vai ser cobrado mesmo no podcast, como eu mostrei para vocês, são os conceitos da unidade 2, e que é o principal, como eu falei para vocês. Vocês estão certos. Então, deixa eu continuar aqui. Então, essa parte aqui de teoria monetária, eles podem aprofundar com o que está lá no site do Banco Central, que está aqui o endereço para vocês, tá? E aí, aqui é a parte avaliativa, que é o podcast, que eu já mostrei para vocês, já falei a respeito. E o principal é escolher o tema, como a gente já viu, pensar num roteiro para os argumentos, os questionamentos, e fazer a gravação, tá? De 5 a 10 minutos. Então, é curto, não precisa muita coisa, deve ser simples, mas que vocês incentivem os alunos a usar a criatividade e fazer um bom trabalho. Critérios avaliativos, que eu já mostrei para vocês também. E é isso. Ficou alguma dúvida quanto a isso, turma? Foi sanada essa parte da unidade 2 e 3? Professora, mais uma vez eu falando. É só um minutinho, eu vou falar pouco agora. Assim, professora, eu não estou com dúvida, mas assim, é só Se tu quiser falar eu muito quero... também, pode. Tá, não é só para pontuar sobre a questão da atividade 2, a senhora bem frisou. De fato, a unidade 2,
é que se vai pedir mesmo na atividade. A unidade 3, ela está meio assim desassociada do tema, né? Então, assim, eu acho, né, eu também, eu já, quando eu fiz a graduação da administração, eu peguei muita cadeira de economia, e eu dou aula de economia para os meus alunos, no curso de Legal. segurança do trabalho e curso de administração e logística também, que Uhum. também é importante para eles saberem um pouco. Microeconomia, como a senhora falou, macroeconomia, os agentes econômicos são muito importantes para a economia, mas para outra disciplina, principalmente para a administração. Mas veja bem, Uhum. eu acho, aqui a minha opinião, singela opinião, que se eu fosse a coordenação do curso, eu retiraria essa unidade 3 aí, colocaria mais para frente, ou criava uma unidade específica, porque meio que ficou desassociado, né? Pelo fato da atividade 2 cobrar a questão do podcast naqueles temas específicos sobre oferta e demanda, que é o ponto mais forte daí que eu pude perceber. Então, assim, eu acho que não é que está fora do assunto, mas eu acho que está um pouquinho jogada, assim, como se, não, vamos colocar aqui e tal, mas não, a gente não vai pedir isso na atividade. Eu não sei como é que os meninos vão ter essa leitura. Ah, professor, mas tem isso sobre a questão do Banco Central e não é cobrado lá na atividade. Eu estava até pensando, se continuar assim, a gente pode até fazer no encontro só uma relação sobre essa unidade 3 assim, mais E para que vocês eles só possam ter têm mais. 3 encontros também, e ainda tem a outra Exato. disciplina, vocês também têm pouco Eu acho que tempo. é só O falta que de vocês podem organização aí. Eu acho que não fazer, foi bem organizada essa unidade 3. Ou pode ser o seguinte, rapidinho também em aqui, ó. minha defesa, eu quero dizer que já estava, Pode tá? fazer o É isso que eu seguinte, estou falando para vocês. Mas tu o tem pessoal, razão. o pessoal que ficou responsável por organizar aqui as unidades, tirar a atividade da unidade 3 e jogar Mas na agora unidade não dá 2, mais, pessoal, deixar não dá mais mais. É por organizado. isso que eu falei para vocês, era um outro professor. Não, Eu dei várias sugestões também para a disciplina, mas não entendendo essa foram questão. acatadas porque elas não tinham mais tempo. O bonde Foi estava andando e a gente teve que entrar, entendeu? Não, foi Mas para entendido. a próxima disciplina, sim. Para a próxima disciplina, para outro curso. Aí sim, aí a gente vai ter mais calma para pensar e abordar esses questionamentos. Que eu Não, mesma fiz, por isso que eu estava o tempo todo só unidade 2. Então, Pois é, eu mesma fiz mas confusão. é como eu Mas já estou dizendo, estava já tava pessoal. separado dessa maneira, entendeu? Pois é, mas como o pessoal que organizou as unidades, eles podem fazer o seguinte, na questão aí da programação do site, né? Pode pegar a atividade que está na unidade 3 e jogar aqui na unidade 2. Pronto, já fica bem fácil dos alunos entenderem a noção de como vai ficar o roteiro de todas as atividades. No caso aqui, ó, a unidade 1 já temos Mas não tem problema não, turma. Eles Pois vão é, ver os 2 assuntos, mas na hora da avaliação eles vão trabalhar mais um assunto, não tem problema. pois Isso é, pode mas ser feito. questão, se eles quiserem organizar, tem como sim, eles mesmos que organizar essa questão aí da unidade, da atividade. Não tem problema, não aparecer tanto na avaliação, não tem problema, tá? Não se preocupem, não. Então, deixa eu continuar. Na unidade 4, nós vamos ver noções de comércio internacional, câmbio, taxas, teoria das vantagens comparativas, cujo objetivo é compreender como funciona o comércio internacional, entender o balanço de pagamentos, como a taxa de câmbio influencia a economia, e aí, para isso, a gente tem o material do e-book, tem o terceiro vídeo, como funciona o comércio internacional, e tem um artigo aqui como material complementar, repensando estratégias do comércio internacional. Então, para essa unidade, ela começa da página 52 a 58, lembrando que no e-book ela é a unidade 5, Noções de Comércio Internacional. E aqui o vídeo de como funciona o comércio internacional. E aí, esse assunto aqui é bem interessante, porque está muito em voga, né? Vocês devem estar acompanhando aí
o que está em pauta no momento, que é o tarifaço do Trump, as tarifas impostas ao Brasil. Então, isso é bem interessante, que vai dar para trabalhar esse assunto, que é um assunto que está acontecendo agora, e é bem interessante, que os alunos vão ficar bem curiosos perguntando para vocês. E o artigo, que é Repensando Estratégias de Comércio Internacional, que está aqui, que está como leitura complementar, né? Vocês podem indicar para os alunos também. E a unidade 5, Desenvolvimento Econômico e Funções do Setor Público. Então, a gente tem crescimento e desenvolvimento econômico, a diferença de um e de outro, as funções do setor público, regulação estatal, política fiscal, o que é déficit, o que é superávit, taxa de juros, tributação. Então, essa parte aqui vai ser bem interessante, porque é a parte que vamos trabalhar as políticas macroeconômicas. Então, como material de estudo, a gente tem o e-book e também tem uma videoaula com o professor Railson Garcês, que é o setor público e seu papel para o desenvolvimento regional. E no e-book é a unidade 6, páginas 59 a 67. E aí, finalizado essa unidade 5, aí vem a terceira nota, que vai ser o quê? Vai ser, nessa terceira nota, vai ser a avaliação em equipes. Então, os alunos, eles vão se distribuir em equipes e vão fazer apresentações de seminários. Então, quais são os temas? Aqui, nós colocamos como desafios econômicos enfrentados nos nossos dia a dias. Inflação, esses são os desafios, né? Inflação, desemprego, crescimento da economia, crescimento da renda. E aí, o que é isso? Não é podcast, não. Aqui, escolhendo o tema de podcast aqui está errado. Não é podcast, são seminários. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é ajudar a composição das equipes, com 5 integrantes no máximo, e organizar os temas. Os temas são esses aqui: educação pública. E aí, essa parte aqui foi eu que elaborei. Um roteiro proposto, que eles podem trabalhar dentro de educação pública. Eles vão verificar como a educação pública pode contribuir para a redução da desigualdade social, explicar por que o acesso igualitário à educação é essencial para o desenvolvimento econômico. É só uma proposta. Trabalho também tem uma proposta. Saúde pública, sustentabilidade e cultura. E o sexto tema, para finalizar, é habitação. Então, percebam que são 6 temas. A turma, se eu não estou enganada, é de 30 alunos, né? Então, eles vão se dividir em 6 equipes de 5 membros, e cada um vai trabalhar um tema desse aqui. O que eles vão fazer? Eles podem seguir esse roteiro aqui que eu elaborei, porque, vamos dizer, o tema habitação é um negócio muito amplo. Então, eu coloquei esse tema, esse roteiro, para ajudá-los. Eles podem pegar só uma parte desse aqui. Por exemplo, fale sobre a relação entre o acesso à moradia digna e o bem-estar social das populações, demonstrando como os investimentos em políticas públicas de habitação podem impulsionar o desenvolvimento econômico local, regional e nacional. Isso aqui pode ser eles podem falar só sobre isso aqui. Ou falar
sobre os impactos sociais da falta de moradia adequada, favelização, ocupação precária, aumento da violência. E aqui, pessoal, eles podem trazer para as apresentações a própria realidade deles, tanto em relação à habitação, em relação à cultura, à saúde, à educação. Por que a educação pública é importante? Porque políticas públicas de acesso à educação de qualidade é importante. Eu quero que vocês os incentivem a trazer exemplos da realidade deles para esses seminários, que aí vai ficar bem mais interessante, tá? Então, cada um trabalha um tema, eles podem utilizar esse roteiro aqui ou não, eles podem fazer o próprio roteiro deles. E o que eles vão precisar fazer? Preparar a apresentação, que são os slides, e vão mandar para vocês. Então, a nota vai ser o arquivo que eles vão postar. Por exemplo, o trabalho é são 5 integrantes, então todos 5 vão postar os mesmos slides, que aí vocês vão ter como corrigir as notas igualmente. E no dia da apresentação no polo, que vai ser o encontro com vocês, no último encontro, que aqui já vai ser o terceiro, aí eles vão fazer a apresentação para vocês, os grupos. Como é que vocês vão avaliar? O envio dos slides, 4 pontos. E a apresentação, 6 pontos. A apresentação e socialização. Então, a assertividade e domínio do conteúdo, 4 pontos. E a interação com os integrantes e com as outras equipes, 2 pontos. Quer dizer, a participação do aluno no dia da apresentação, né? Mais 2 pontos. Então, essa atividade da terceira nota não é para ser feita individualmente. Aqui, vocês têm que levar em conta o aspecto coletivo, que é a interação entre os alunos. Então, nessa parte aqui, eles têm que trabalhar em grupo. E é isso. Aí, aqui tem uma bibliografia, que é basicamente livros de introdução à economia, manuais de introdução à economia. Tem vários manuais de introdução à economia disponíveis na internet. Quaisquer um deles tem esse assunto todo. E a Marlene pediu para trabalhar com vocês o planejamento, né? Então, eu vou passar para ele agora. Vocês querem fazer perguntas sobre essa primeira parte? Freud, se você quiser falar, pode ficar à vontade. Não? Certo, Então, eu vou professora. mostrar o roteiro. Assim, não, certo, eu não vou falar, não, vou dar oportunidade para os colegas falar, que eu acho que eu falei muito. Assim, não quer falar? é uma disciplina que é muito, muito caro para mim, porque, de fato, eu gosto dessa disciplina, nós que somos da administração, eu quase, professora, fiz economia, eu estava na dúvida. Será que eu vou quando eu estava lá querendo isso na faculdade? Porque são 2 temas que eu amo, administração e economia. Uma está associada à outra, não tem como desassociá-las, né? Pois é. Mas aí, desculpa, mas aí com o decorrer do tempo, não, eu acho que eu fui mesmo para a administração, que para mim eu acho que é mais abrangente, porque apesar da economia ser uma coisa muito específica, mas a administração não é abrange a abrangente, economia. não, mais do que a economia. Também, mas ela abrange a economia, abrange tudo. Aí eu me fui para esse lado da administração. E aí depois, ao longo dos anos, fui para a geografia, mas eu vou fazer a economia. É uma meta que eu tenho de 2026 para frente, eu vou fazer a economia. Mas vou dar oportunidade aí para os Vai ter na colegas. UEMA agora. Curso novo na UEMA, né? De 2026, né? curso de economia na UEMA. O Ellison está dizendo assim, pode falar muito, Freud. Inclusive, as pessoas sempre me perguntam, teve até um colega aqui, meu tutor, que perguntou se meu nome era esse mesmo. Meu nome é esse mesmo, de nascimento. E aí, quando me perguntaram, a minha tia, que era psicóloga, assim, estudiosa de Freud, ela queria que eu fizesse psicologia. E aí, eu, para ser um bom sobrinho, não, eu vou atender o pedido dela, mas não era o meu sonho naquele momento. E aí eu fiz, terceiro período, eu encontro lá o meu
xará lá o Freud. Rapaz, ele, não, vou desistir. Depois eu entrei para a administração, achando que eu ia ficar livre de Freud. Lá tem a psicologia organizacional, tem um pouquinho do Freud lá da tese freudiana voltado à questão da organização empresarial. Mas, assim, economia é uma coisa muito boa. Até fala aqui que tem um curso de economia EAD. Tem, professora? Na UEMA oferta em EAD? O EMA não. Vai ser Não. presencial. É, presencial. Eu não Pois é conheço isso, vou dar nem oportunidade aí para os colegas. Obrigado, professora. Desculpa estar lhe nada. interrompendo direto. Alguém mais quer falar, turma? Então, vou mostrar aqui o planejamento da disciplina. Então, como a gente já adiantou, no dia 26, agora no sábado, é o primeiro encontro dessa disciplina. Na parte da manhã, está reservado a introdução à EAD, né, que deve ser a disciplina que vocês estão finalizando. Aí ele diz aqui, para saber detalhes, vocês têm que entrar aí no AVA, que é o ambiente virtual, né, para saber detalhes dessa atividade da manhã. Aí, no período da tarde, nas primeiras 2 horas, vocês vão ter atividades da disciplina de metodologia científica, e depois, das 16 às 18, é que vai ser a atividade dessa disciplina de introdução à economia. Então, é importante que vocês deem uma boa lida nesse roteiro, para se familiarizarem com como é que vai acontecer a disciplina, para poder passar para os alunos, tá? E tirar as dúvidas. Então, esse encontro do dia 26 é isso. Tem uma biblioteca virtual, né, que vocês já sabem. O segundo encontro vai ser no dia 9 de agosto. A parte da manhã está reservada para a disciplina de metodologia científica, aí tem um tempo maior. E depois, a parte da tarde, a primeira hora está reservado para vocês verificarem o andamento da atividade 1, né, que eles já devem estar finalizando. E depois, vocês vão ver os tópicos das outras unidades, né, que já deve estar, vai ser no dia 9, então os alunos devem estar finalizando a primeira unidade e vocês já vão poder orientar em relação à segunda, que é aquela sobre o assunto da segunda unidade, que é o podcast, né? E no dia 23 de agosto, mais um encontro, pela manhã, metodologia científica. Essa bolsa de vocês é muito boa, porque é bastante trabalho que vocês vão ter. Porque são 2 disciplinas, é um dia todinho de serviço. Vocês saem de lá cansados, né? Então, na parte da manhã, metodologia científica, e na parte da tarde, a parte de economia. Aí, nesse encontro aqui, vocês vão verificar como está o progresso da gravação do podcast, e já vão começar a falar sobre a terceira nota, que é o seminário. Aí, aqui tem uma dinâmica para vocês fazerem. Vocês vão verificar depois. Aqui tem uma dinâmica para fazer com os alunos. Vocês vão ler com calma em casa.
E no dia 20, aí já terminou a disciplina, vai ser a parte das apresentações, tanto para a metodologia científica, quanto para a nota 3, que vai ser a parte do seminário com os temas que a gente mostrou antes. Então, essa parte, aqui na primeira parte da tarde, vocês vão orientar como é que vão ser feitas as apresentações e depois as apresentações em si. Aí depois tem uma pequena avaliação. Aqui, uma avaliação, aí vocês vão poder falar mais a respeito dessa parte de como a disciplina foi, como ela foi pensada, para a gente poder melhorar na próxima, que é a parte aqui do feedback, né? Então, é basicamente isso, pessoal. Vocês estão com esse roteiro aqui, não estão? Com esse planejamento? Nós ainda temos um tempo, então a gente pode tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Vamos lá. Na condução da disciplina. Se eu fosse tutor, que dúvida eu teria? Eu vou dar aulas sobre o assunto? Estou perguntando em relação a vocês. Eu mesma vou. Eu tenho 2 encontros, né, Marlene? Sim, professora, terá a web aula, né, que é para os alunos. Essa web, pela programação, hoje foi a formação com os tutores, a primeira web está programada para o dia 7 de agosto e a segunda para o dia 19 de agosto. Aí a senhora com os alunos. Essa do Isso não dia quer dizer que 19 eu pedi para remarcar. né? Eu Então, eu já tenho um compromisso nesse dia. isso, mas no dia 7 do 8 tá ok. Tá. Tá. Então, a web aula é para os alunos, mas não quer dizer que o tutor, tendo disponibilidade, não possa participar. Tá aberto aí o convite. Certo. Mais alguma dúvida, turma? Podem ficar à vontade, pode falar. Professora, na verdade, hoje à tarde, eles pegaram que eu recebi o plano, aí o planejamento da disciplina que eu encaminhei, não sei se todos já até receberam por e-mail, deu tempo de fazer a leitura, e hoje também que está sendo liberado esse material, né, para a leitura, aí o professor Freud, né, já teve a curiosidade, já foi na sala, mas a partir de hoje é que eles estão tendo acesso a esse material. Se não quiser fazer o questionamento agora, a gente pode dar sequência lá no fórum Fale com o Professor, né, que é um outro espaço que a senhora professora, por gentileza, eu até coloquei, acho que é anexo no e-mail encaminhado, aquele Fale com o Professor, que aí é só os tutores que podem tirar a dúvida com a senhora. Os alunos não? Nesse espaço, não, porque se for direcionar para os alunos também entrar em contato, a senhora não ia dar conta de tanto questionamento, querendo desvincular da função do tutor para o professor. Entendi. Então, ali é o espaço com o tutor, professor-tutor. É no ambiente virtual, é? No espaço Fale com o Professor. Aí, qualquer coisa, se a senhora está no e-mail, que eu encaminhei como anexo, mas na dúvida, a gente pode estar conversando em outro momento. A disciplina começa no dia 25, até lá a senhora tem esse espaço para abrir
esse fórum. Aí fica disponível, a proporção que o tutor tiver dúvida, faz o questionamento lá e a senhora... E eu respondo, né? Ah, tá Isso. beleza. E aí, pessoal, eu também coloquei aqui a frequência, tá? Dessa web de hoje. Poderia, se olhar o link, se puder ir assinando, fique à vontade. Em relação à disciplina, dúvida, também eu anotei, né, essa questão do conteúdo da terceira atividade. Se a senhora também pode conversar junto à equipe, junto à equipe do design, o tópico que o professor acha que está desvinculado, se pode fazer alguma coisa com É esse, da ou se fica segunda. assim mesmo. Isso, é Da da segunda nota, eu conversei com as meninas sobre isso. Como estava muito em cima, a gente deixa assim mesmo, não tem problema não. Não vai ter é perda para os conteúdo, é alunos, não. conhecimento, né? Que não é obrigado também, se É, for abraçar todo o conteúdo para pois é, trazer para a atividade, o não tem tempo problema não. só 45 Mas aí horas. na próxima disciplina, a gente pode pensar com mais calma e fazer uma distribuição melhor. Mas o que o Então, Freud falou é muito válido. com certeza. Então, Então turma, é tudo bem isso. com vocês? Alguma dúvida? Se não, eu vou agradecendo aqui a presença da professora Thelma. Pois não, alguém abriu aí a câmera? Não, Professor, é Estevam. Steven. Steven. Pois não, professor. Tranquilo, tranquilo. Bem, Tranquilo. o que a gente vai seguir com eles e o que foi programado na disciplina, tudo bem. As dúvidas era só essa questão mesmo lá da unidade Então, 2, foi isso, mas tranquilo. tá certo. Então, Pode vamos continuar, abrir a Marlos. câmera para registrar esse momento, e aí agradeço a presença de todos, de todas, da professora, foi muito bacana a sua formação. E é isso, aí fica Obrigada a aí vocês também, turma. fica o Eu espaço em estou muito aberto. disponível, tá? Se qualquer dúvida, vocês podem perguntar algum tema que a professora me perguntaram isso aqui e eu não soube responder, vocês podem trazer. Se eu não souber também, eu ajudo vocês a pesquisarem. Com certeza, professora. Então, terá esse outro momento lá na parte de tutoria, pessoal, que fica esse espaço. Tutoria, capacitação, lá na sala do ambiente virtual de aprendizagem. Tá bom? Vamos, quem puder ir registrando esse momento, colocando, vai para o relatório de vocês, né? E para colocar lá na sala também, na nossa sala do WhatsApp. Registraram? Ok. Sim, então, no mais, boa noite, professora Selma. Muito Boa obrigada. noite. Obrigada a vocês também. Estou Boa aqui à noite a disposição. todos. Boa noite a todos, boa noite. Boa Boa noite, noite. professores. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa. Boa noite. Marcos, quem ainda está aqui? Wilson. Professor Wilson?